Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e agora você vai para uma aula de lançamento horizontal. Este é um corte da nossa aula na plataforma fisicacomdouglas.com. Se quiser se preparar para o Enem para vestibulares, é comigo que você vai conseguir aprender. Então vem comigo, mas já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Vamos lá! Você já sabe que ao lançarmos esta bolinha na horizontal, ela vem caindo em curva. No seu dia a dia, já deve ter percebido isso. Agora, quais são as características dessa curva? Primeiramente, eu vou pedir para você supor que não exista gravidade. Se não houvesse gravidade, ao lançarmos uma bolinha, ela iria reto sem descer. E é interessante, nós vamos ver que ela executaria um movimento retilíneo uniforme. E seria isso que observaríamos. Agora que a gente viu o movimento na direção horizontal, eu quero que você pense em um movimento na direção vertical. Se a gente soltasse um objeto e ele começasse a cair, havendo gravidade, a gente sabe que o movimento seria uniformemente acelerado. E a aceleração seria a aceleração da gravidade. Então, o corpo em queda livre, a partir do repouso, faria este movimento. E olha que interessante, o movimento que a nossa bolinha lançada horizontalmente vai fazer é a composição destes dois movimentos. E o movimento que a gente contempla traz uma trajetória parabólica, que é o nome desta curva que você vê aqui. Agora nós vamos precisar decompor os movimentos. Nós vamos ter um movimento na direção x e outro na direção y. Observe que o vetor velocidade inicial, este vetor aqui, de preto, ele tem um certo valor, v0, e está todo na direção x. Nós dizemos, então, que a componente v0x é o próprio valor do módulo de v0. Já na direção y, não há projeção, não há componente na direção y. Então, v0y é igual a zero. Mas à medida que o tempo vai passando, vai surgindo componente na direção y, por causa da aceleração da gravidade. Na direção x, esta componente se mantém. Adivinha por que motivo? Porque na direção x não há aceleração, só na y. Na direção x, o vetor vx vai permanecer constante. Na direção y, ele vai variar segundo Vy é igual a V0y mais AY vezes t. Assim como o V0y era zero, ele vai ficar igual a gt. À medida que o tempo passa, a componente y da velocidade vai aumentando, e assim a velocidade também. Vamos ajustar, colocar tanto velocidade em função do tempo, como espaço, coordenada x, coordenada y, em função do tempo. Vamos observar as condições iniciais do movimento. Posição inicial, x0 igual a zero, y0 igual a zero, bem aqui na origem do sistema de coordenadas. A velocidade inicial vai ter componente apenas na direção x. v0x é o v0, e o v0y não temos. A aceleração, por sua vez, não vai existir na direção x, vai ser toda na y. Portanto, o nosso ax é igual a zero e o ay corresponde ao valor da gravidade. Para a velocidade, na direção x, vx vai ser sempre igual a v0x, que por sua vez é igual a v0. E na direção y, vy vai ser v0y mais ay vezes t. Contudo, v0y é zero e o ay é g, então vy será igual a gt. Para a posição, na direção x, s é igual a s0 mais vt, ou x igual a x0 mais v0x t. Na direção y, teremos o movimento uniformemente variado. Y é igual a y0 mais v0y vezes t mais ay vezes t ao quadrado sobre 2. Mas o y0 é zero, v0y é zero e o ay é g. Essas são as funções horárias para a posição na direção x e na direção y. Vamos então chegando ao chão. Vamos dizer que haverá um instante de queda, tq, em que a bolinha atinge o chão.
A distância aqui na horizontal para o valor de x é o que chamamos de alcance A. E na vertical, a altura YH de queda. Então, x igual a y igual a h e t é o tempo de queda. Mas o y é dado por gt ao quadrado sobre 2. Então, g vezes o tempo de queda ao quadrado sobre 2 me dá o h. Isole o tempo de queda, que você vai ver que ele é igual à raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre g. Não depende de v0. Hã? Não interessa com que velocidade você tenha lançado, o tempo de queda será o mesmo. Então, mesmo que você abandone, vai ter um tempo de queda. Lançou na horizontal com mais velocidade, o mesmo tempo de queda. Com uma velocidade ainda maior, o mesmo tempo de queda. O tempo de queda só depende da altura para um lançamento horizontal e da gravidade também. Mas como a gravidade aqui na Terra não muda, né? Bem, e o alcance você obtém por meio do produto V0 vezes esse tempo de queda. Neste vídeo, você vai ver o professor, ao mesmo tempo, simultaneamente, abandonar uma bolinha, essa aqui à esquerda, e lançar horizontalmente a outra. As alturas são as mesmas. Veja o que acontece. As duas chegam simultaneamente ao chão. Agora reveja em câmera lenta. A gente verifica a chegada simultânea. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima! A gente se vê na nossa plataforma fisicacondouglas.com.